Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje, meu amigo e minha amiga, estou aqui para fazer uma análise que a gente já cantou a pedra aqui na Revista Fora há meses atrás, que envolve o ex-ministro da Casa Civil do Jair Messias Bolsonaro, o senhor Ciro Nogueira, né? O Ciro Nogueira, que a gente carinhosamente brinca aqui e chama de Ciro Nogueira. Quem acompanha as nossas análises aqui na Revista Fora e as minhas participações na Fora 11:30, vai lembrar que eu já trouxe aqui para vocês dados políticos que tinham deixado o Ciro Nogueira preocupado e algumas estratégias que o presidente Lula estava adotando para enfraquecer o poder do Ciro Nogueira. Entre estas estratégias, por exemplo, estaria o convite para a permanência no governo do André Fufuca no cargo de ministro do Esporte, mesmo com o PP dizendo que iria desembarcar do governo. Muita gente não entendeu na época, né, porque que o presidente Lula queria manter o cara do PP ali no governo, como é que pode, o cara votou com o Bolsonaro, inclusive já declarou que vai apoiar o presidente Lula, né, inclusive publicamente, e eu expliquei, gente, a estratégia que o presidente Lula está adotando é esperta e inteligente. Ele está fragmentando o poder do Ciro Nogueira dentro do PP. Por quê? O presidente Lula abriu uma linha de diálogo com o Arthur Lira, cedeu alguns cargos que o Arthur Lira queria, inclusive em instituições importantes do governo, que muita gente criticou, inclusive eu critiquei também, mas eu entendi a articulação do presidente Lula, e o presidente Lula abriu uma linha de diálogo também com o André Fufuca. Por que esses dois personagens são importantes? O Arthur Lira, pelo tamanho que ele ganhou dentro do próprio partido, por ter sido presidente da Câmara dos Deputados, e o André Fufuca, meu amigo e minha amiga, porque ele é vice-presidente nacional do PP. Então, quando o presidente Lula cria essa celeuma interna dentro do PP, ele tira o poder da mão do Ciro Nogueira e fragmenta. Tanto que, quando o PP anunciou que deixaria o governo do presidente Lula, assim como a União Brasil, eu falei que não aconteceria. Eles anunciaram isso em setembro, vocês lembram? Deram ali os primeiros dias de setembro para deixar o governo, depois deram até o final do mês de setembro para deixar o governo, depois ameaçaram expulsar os ministros que não deixassem os cargos. O ministro André Fufuca e o Celso Sabino não deixaram os cargos e continuaram no governo e não saíram do partido. Recentemente que o Sabino acabou sendo retirado do cargo, retirado do cargo de ministro e deixou também o União Brasil, mas o Ministério do Turismo continuou na mão do União Brasil. E eu expliquei para vocês que o desespero do Ciro Nogueira estava acontecendo, por quê? O Ciro Nogueira já tinha percebido que ele não venceria a eleição de novo no estado do Piauí. O estado do Piauí, meu amigo e minha amiga, proporcionalmente falando, é o estado mais petista do Brasil. Se você pegar a última eleição, por exemplo, de 2022, o presidente Lula teve no segundo turno 76,7% dos votos contra Bolsonaro. Ou seja, quase 80% do Piauí votou em Lula. O Ciro Nogueira foi eleito senador da República 2 vezes no Piauí com apoio do Partido dos Trabalhadores. Inclusive em 2018. No Brasil, Bolsonaro venceu a eleição em todos os municípios em um estado e o presidente Lula venceu em todos os municípios em 4 estados. Destes 4 estados, um dos estados é o Piauí. Eu já citei isso aqui também. O presidente Lula venceu as eleições em todos os municípios de Sergipe, né, o estado que eu vivo, venceu em todos os municípios da Paraíba, estado do presidente da Câmara, Hugo Mota, venceu a eleição em todos os municípios do Ceará, estado do ministro Camilo Santana, e venceu a eleição em todos os municípios do Piauí. Quando começaram a sair ali as primeiras pesquisas eleitorais, os candidatos que o presidente Lula pretende apoiar para o Senado, apareceu ali o apoio do presidente Lula e do governador Rafael Fonteles ao senador Marcelo Castro, do MDB, disparado ali, e também apareceu em segundo lugar ali, muito bem posicionado, o deputado federal Júlio César, do PSD. Em algumas pesquisas, por exemplo, o Ciro Nogueira chega a aparecer a 20 pontos de distância do segundo colocado na pesquisa para o cargo de senador da República. Vocês vão lembrar que eu falei, o Ciro Nogueira está desesperado, querendo que o Tarcísio seja candidato, porque ele quer cavar a vaga de vice-presidente. E aí muita gente pergunta, mas por que vice-presidente, Carlito? Porque é para ele mais honroso perder a eleição para um cargo majoritário nacional de vice-presidente do que, por exemplo, ele disputar a eleição para deputado federal e vencer. Ele tem voto para vencer a eleição para deputado federal no Piauí. Eu não sou burro, eu conheço consciente eleitoral, consciente partidário, eu estudo política, né? Eu sou especializado em ciência política. Mas para ele seria desonroso ele sair de um cargo de senador da República e disputar o cargo de deputado federal. Isso seria o reconhecimento do enfraquecimento político da sua base no seu próprio estado e da sua articulação política. Então, enquanto ele estava conseguindo convencer a ideia de que o Tarcísio seria o candidato, para ele estava ótimo. Por quê? Porque o Tarcísio seria o candidato, ele tentaria emplacar o nome dele como vice, e como vice-candidato, o que acabaria acontecendo? Ele teria ali uma possibilidade de, perdi a eleição, mas perdi a eleição
para o cargo de vice-presidente da República. E aí ele tentaria, né, atuar como dirigente partidário, como ele já atua, tentar barganhar talvez um ministério no governo do presidente Lula, fazendo de conta que o passado ficou para trás e acabou. Porém, na prática, ele percebeu que a situação foi muito mais complicada. Por quê? O tempo foi passando e os arranjos que ele imaginou que aconteceriam no PP não aconteceram. A aliança com a União Brasil ainda está meio lá e meio cá, porque apesar de eles terem anunciado ali a Federação União Progressista, nem o Ciro Nogueira confia no Antônio Carlos Ueda e nem o Antônio Carlos Ueda confia no Ciro Nogueira. Não existe possibilidade nesse momento, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, de o Flávio Bolsonaro aceitar o Ciro Nogueira como vice na chapa, como também não existe ainda a possibilidade clara do Flávio Bolsonaro realmente ser o candidato à presidência da República, e se o PSD do Kassab lançar um candidato, o vice não será o Ciro Nogueira. Até porque o Kassab também não confia no Ciro Nogueira. E aí o que é que teria acontecido, Carlito? A Folha de São Paulo revela hoje que em 23 de dezembro o Ciro Nogueira teria pedido, com a ajuda do presidente da Câmara, Hugo Mota, uma reunião que é uma reunião normal que acontece no universo da política, né? Mas se fosse publicado em portais aí ligados ao Metrópolis ou ao Globo, estaria assim: Lula tem encontro secreto com Ciro Nogueira, né? Como é com Ciro Nogueira, figura afeiçoada do mercado, e como o mercado tem interesse na reeleição do Ciro Nogueira, aí a matéria sai assim: Lula tem encontro com Ciro Nogueira. Mas se fosse algo que o mercado não quisesse que tivesse sido divulgado, apareceria como encontro secreto de Lula, como aconteceu recentemente no portal Metrópolis, né? Que Lula teve um almoço com Alexandre de Moraes e o Metrópolis publicou: Lula tem almoço secreto com Moraes. Enfim. E aí o que aconteceu? O Ciro Nogueira procurou o presidente Lula lá em dezembro, com articulação inclusive do Hugo Mota e de outros presentes que já confirmaram a reunião, pedindo para ele o seguinte: Lula, você não precisa me apoiar. Eu só quero que você não apoie 2 candidatos no Piauí. Eu quero que você apoie somente o Marcelo Castro do MDB. Por quê? Porque aí fica mais fácil para eu me reeleger. Porque ele acredita, porque como as pesquisas mostram, quando vai ser feita a pesquisa ali em alguns cenários, inclusive eu já mostrei isso aqui na revista Fórum, em alguns cenários perguntam assim: se os 2 candidatos apoiados pelo governador Rafael Fonteles e o presidente Lula fossem Marcelo Castro, fulano de tal e fulano de tal, os candidatos apoiados pelo presidente Lula, né? Fosse Marcelo Castro, Júlio César, fulano de tal e fulano de tal, quem vocês votariam? E em disparado, meu amigo, quem lidera as pesquisas são os 2 políticos que serão apoiados aparentemente pelo presidente Lula e pelo Rafael Fonteles: o senador Marcelo Castro e o deputado federal Júlio César do PSD. E olha o desespero do Ciro Nogueira. Ele não pediu o presidente Lula declarar apoio a ele só pediu para o Lula, ao invés de declarar apoio para 2, declarar apoio apenas para o Marcelo Castro, que ele se vira lá. Aí você vai perguntar: e em troca, Carlito? Em troca, o Ciro Nogueira garantiu que o PP não apoia a candidatura do Flávio Bolsonaro. E aí muita gente falou: isso é viável, isso é interessante, Carlito. Sendo honesto para vocês, só isso não é interessante. Até porque neste momento, o acordo que o presidente Lula costurou com o Kassab é muito melhor que isso que está sendo oferecido pelo Ciro Nogueira. Por quê? O Kassab tem muita influência sobre Tarcísio. O Kassab também pode escolher o candidato que ele quer que dispute a presidência da República pelo PSD, se ele realmente for lançar algum candidato pelo PSD, para fragmentar o voto do campo da direita, inclusive dividir voto com o bolsonarista, entre aspas, mais radical ali. Terceiro, o acordo do PSD com o Partido dos Trabalhadores na Bahia, no Piauí e aqui em Sergipe está praticamente 100% fechado. Ao passo de que, como eu mostrei aqui alguns dias atrás, o governador aqui do meu estado, o estado de Sergipe, o governador Fábio Mitidieri, do PSD, já declarou apoio ao presidente Lula e que disse que já conversou com o Kassab e que mesmo que o PSD lance um candidato, o Ratinho Júnior, por exemplo, que ele fez questão de dizer que é um amigo que ele tem, mas que mesmo que o PSD lance candidato e que esse candidato seja o Ratinho Júnior ou qualquer outro, ele segue no apoio com o presidente Lula. E ainda lembrou por quê? Porque existem algumas discussões envolvendo o próprio presidente Kassab e outros estados aqui do Nordeste, como na Bahia e no Piauí, que são de interesse do próprio PSD. Traduzindo, o PSD tem interesse em reeleger o senador Otto Alencar na Bahia, tem interesse em eleger o governador Fábio Mitidieri aqui em Sergipe, porque Sergipe foi um dos municípios que o presidente Lula foi eleito, um dos estados, perdão, que o presidente Lula foi eleito em todos os municípios, e no Piauí porque o PSD ganharia a cadeira que hoje estaria com Ciro Nogueira, né, que é a cadeira que iria para o Júlio César do PSD. Então, nessa celeuma que está sendo discutida hoje, para mim,
a proposta entre o que o Kassab está fechando com o presidente Lula e o PP está fechando com o presidente Lula, neste momento, para o presidente Lula é mais interessante caminhar com o PSD. Por quê? Porque o Lula já conseguiu fragmentar o PP através da atuação do Fufuca com o Arthur Lira. Tanto que, na época que teve aquela história que o União Brasil, o MDB e o PP deixariam o governo, segundo os bastidores da política, e até alguns portais de notícia também chegaram a divulgar isso, da grande mídia aí, ligado ao mercado, estavam dispostos a acompanhar o Sabino e o Fufuca nessa saída do União Brasil e do PP, cerca de 20 parlamentares. E aí você pode incluir ou só deputados e senadores, ou só deputados, né? Evidentemente que não seriam só deputados ou só senadores, mas 20 parlamentares estariam dispostos a sair nessa debandada do PP e do União Brasil para ir para a base do presidente Lula. Então, nesta hora aqui, meu amigo, é como a gente brinca aqui no Nordeste, na hora que filho chora e mãe não vê. Por quê? Porque o Ciro Nogueira está em desespero. Alguns aliados do presidente Lula acham que é interessante essa conversa. A cúpula nacional do Partido dos Trabalhadores é completamente contrária, porque não enxerga no Ciro Nogueira uma figura confiável, já que ele já pulou do barco em mais de uma oportunidade. Os frequentes ataques do Ciro Nogueira ao governo do presidente Lula, a atuação do Ciro Nogueira junto a Faria Lima para atrapalhar projetos importantes da gestão do presidente Lula e que podem beneficiar o povo também. Então, tudo isso, meu amigo e minha amiga, é um entrave para o Ciro Nogueira. Então, no final das contas, o que a gente consegue ver aqui é que tudo aquilo que a gente analisou está batendo. O bolsonarismo iria se enfraquecendo através dessas figuras periféricas como o próprio Ciro Nogueira, que mergulharam de cabeça nesse projeto e esqueceram que os seus estados não são de base bolsonarista, e a coisa começa a se complicar. Mas eu queria a sua opinião. Você acha que o presidente Lula deveria ceder alguma coisa para o Ciro Nogueira nesse momento? Ou, como diz o ditado, né, quem quer rir tem de fazer rir, o Ciro Nogueira que se vire. Porque, como eu disse, uma coisa é ele perder o cargo a uma eleição como vice-presidente. Outra coisa é ele disputar o cargo de senador e perder, ou, para não perder a eleição, ele acabar disputando o cargo de deputado federal. É um reconhecimento claro do seu enfraquecimento político. Comenta o que é que você acha de tudo isso aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Tchau!